Olá pessoal, paz e bem. Vamos aqui começar a trocar uma ideia com relação ainda ao Sino da Amazônia, que está se aproximando, é agora no próximo domingo, dia 6, e vai até o dia 27, então são 20 dias aí que alguns bispos, convidados, e daquele pessoal que foi convocado pelo Papa Francisco já estão chegando em Roma, grande parte deles já está em Roma, para ir já se preparando para o sínodo. Por ser um sínodo regional, a gente que não teremos bispos do mundo inteiro, mas mais especificamente daquela região. São quase 200 pessoas ali, entre assessores religiosos, de outras etnias, indígenas, enfim, todo aquele povo interessado naquela região. O que eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, primeiro é com relação, que vocês devem ter visto por aí, uma grande, ou algum movimento contra o sínodo, dizendo que o sínodo é herege, que o sínodo vai derrubar a soberania nacional sobre a Amazônia, coisa e tal. Então, duas coisas. Primeiro é que isso tem partido, inclusive, de pessoas que se dizem católicas, ou que são católicas, mas são aqueles católicos fundamentalistas. Então, nesse sentido, o ataque que se faz ao sínodo não é exatamente ao sínodo, porque o sínodo não tem nada de heresia, muito pelo contrário. E como vocês devem ter lido num texto que eu coloquei aí no grupo, escrito pelas SEBs, né, pelas comunidades eclesiais de base, que vai tratando exatamente daquilo que tem no Instrumentos Labores e naquilo que ele está sendo atacado. O pessoal que está atacando da igreja, que está atacando o sínodo panamazônico, não conhece a igreja, não conhece os documentos da igreja, não conhece especialmente o Concílio Vaticano II, na sua pluralidade e naqueles novos ares que vieram nos anos 60 com a execução do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco nada mais está fazendo do que relembrando, reavivando os documentos do Concílio Vaticano II. Tudo que ele tem feito está ali de acordo com o Concílio Vaticano II, então não tem nada de herege, nem de heresia. Os que dizem isso não estudam ou estão mal intencionados. Eu acredito que seja a segunda opção. Os que não são da igreja que estão atacando têm outros interesses financeiros, econômicos ali, as mineradoras, as madeireiras que exploram a madeira, e aí, por consequência, a invasão dos pecuaristas, levando o seu gado, e dos agricultores que levam a plantação de soja nos terrenos enormes ali colocados. Então a soja acaba também virando, ou se tornando, o alimento do gado. Então, e essa destruição, obviamente, da natureza ali, daquela região, é a destruição do próprio planeta. As consequências serão gravíssimas. Então, é isso, dois aspectos aí que eu gostaria de tratar. Um outro ponto que eu gostaria de trazer à tona, fazer com que a gente pense um pouco mais com relação a essa questão do sínodo, é o próprio título que foi dado ao sínodo, que diz assim, Sínodo da Amazônia, na Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. É esse termo, ecologia integral, que eu gostaria de tratar um pouquinho mais profundamente agora, mas muito en passant, porque é um capítulo específico dentro do documento Laudato Si, que o Papa escreveu no ano de 2015, em virtude até de um sínodo que ocorreu. Bem, esse termo ecologia integral, que foi resgatado agora, ele está no capítulo número 4 do documento Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. E o que trata, então, exatamente essa ecologia integral que o Papa Francisco tem insistido, tem falado, e tem se tornado aí um jargão
dentro dos ambientalistas e até dentro da própria igreja mesmo. Veja bem, ele trata primeiro das vários aspectos da própria ecologia. A ecologia aqui não se trata apenas no sentido de preservar a floresta, de preservar as nascentes dos rios ou dos oceanos, como foi rezado no mês de setembro, na intenção do Papa, né, a conservação dos oceanos, o cuidado dos oceanos, os plásticos invadindo tudo ali. E toda a poluição, obviamente, que vocês conhecem. Então, no item 1, mais especificamente no parágrafo 138 desse documento, que trata da ecologia integral, ele diz que o título é Ecologia Ambiental, Econômica e Social. Ele mesmo, Papa, diz que esse documento, da Laudato Si, não é um documento ecológico apenas. Não é um documento verde, como muitos têm chamado, ou nomeado. É um documento que o Papa Francisco diz logo no comecinho do documento, que é um documento que deve ser integrado à doutrina social da igreja, ou seja, está envolvido então com as questões sociais que como a igreja trata toda essa questão de mercado, de trabalho, do trabalho humano, enfim, a relação capital-trabalho, a igreja trata disso sim, não tem nada de marxista, nem de socialismo, né? Eu diria que com a frase do Papa, do padre Zezinho, que ele diz, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou da doutrina social da igreja. Então, a ecologia ambiental, econômica e social traz esse viés dessa grande integração que existe, e a palavra que ele gosta de usar, né, está tudo relacionado, está tudo interconectado, e essa palavra tudo relacionado, tudo conectado, ele usa mais de 30 vezes no documento. Então ele diz o seguinte, que os átomos, as partículas subatômicas, são todas interligadas, e isso no nosso corpo também. Se nós tomarmos por consideração que o planeta Terra, 3/4 dele, é formado por água, e sabemos disso, então o nosso corpo, 70% é líquido. Parte de água, sangue, etc., mas é líquido. Se nós, quando fazemos aí exame de sangue, por exemplo, obviamente que os médicos e até nós mesmos estamos interessados em outros quesitos ali dentro daquele exame, né, como taxa de colesterol, triglicérides, mesmo a questão de açúcar no sangue, etc. Mas se nós vamos se aprofundar nessas questões do exame de sangue, nós vamos encontrar lá o quê? Zinco, magnésio, ferro, todos esses elementos que são da natureza. Ora, então nossa relação com a natureza ela é visceral. Nós que habitamos, que vivemos numa cidade urbana, cosmopolita especialmente, a gente não tem muito essa consciência, essa noção dessa integração que nós temos com a natureza, ou essa comunhão que nós temos com a natureza. Essa comunhão com a natureza deve ser visceral. Visceral, quer dizer, vem de dentro mesmo das nossas vísceras para desse contato com a natureza, nessa comunhão com a própria natureza. É isso que vai tratar essa primeira questão. E então essa ecologia envolve exatamente a questão econômica e social. Uma coisa estaria relacionada à outra. Então a destruição da natureza pode gerar riqueza monetária, financeira para alguns, mas gera pobreza para outros tantos, para a grande maioria. Então os pobres vão ficando mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, né? E ele diz, não há duas crises que são separadas, uma ambiental e uma social. Não, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução dessa crise, dessa única crise, é uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade humana aos excluídos. O sistema econômico acaba excluindo aquele que não produz e, simultaneamente, cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, cuidar, enfim, daquilo tudo que é vida. Não podemos nos esquecer disso, né? Então, quando a gente toma consciência dessa comunhão e dessa relação que existe entre a economia, entre o status quo dos pobres e a própria questão ambiental,
nós vamos perceber que a nossa existência depende de tudo isso. Quando se fala também de uso sustentável, é uma frase bonita, muito colocada por aí, mas também não podemos esquecer o seguinte: o uso sustentável no seu termo, quer dizer o quê? Que à medida em que vamos explorando os recursos naturais, a natureza tem uma capacidade de regeneração. O problema é que a velocidade dessa regeneração ou dessa reconstituição pela própria natureza é muito mais lenta do que a velocidade com que o ser humano a explora. Então, o tempo não é compatível com essa exploração, e isso que gera, então, essa toda desarmonia no meio ambiente. O outro integrante dessa ecologia integral é o que ele vai chamar de ecologia cultural. Em que sentido essa ecologia cultural? É o nosso patrimônio histórico, a nossa cultura, a nossa própria identidade enquanto povo, enquanto nação, enquanto humanidade. Obviamente que existem as particularidades, às vezes, de uma certa tradição, dentro de uma família, por exemplo, mas certamente existe dentro de uma região, dentro de uma cidade, num país como o nosso, vasto, nessa imensidão territorial, existem várias culturas dentro de um mesmo país que falam a mesma língua, muito parecida com suas variações de sotaque. Então, é preservar a própria cultura, a sua história, além, obviamente, do seu patrimônio natural. Então, a questão da ecologia cultural é muito mais ampla. Não é só cuidar de árvore, cuidar de nascente de rio, cuidar do mar. É cuidar da nossa própria história, da onde nós viemos, do legado que nos foi deixado e principalmente qual é o legado que nós vamos deixar para as gerações futuras. Nessa nossa visão consumista que tem sido muito exacerbada hoje em dia, né, uma síndrome do consumismo da qual estamos vivendo, é preciso repensar o nosso modo de vida. Talvez diminuir o ritmo, realmente precisa ser comprado determinado item, precisa comprar de fato determinada coisa. Então, a gente vai se lembrar dos 4 R's ali, né? Reduzir o consumo. Vamos reutilizar aquilo que pode ser reutilizado e vamos reparar no sentido de consertar. Ainda não sei todo tempo aí que a gente consertava sapato, não é? O sapato começava a fazer buraco, a gente mandava consertar, a meia furava, a gente dava lá, a mamãe colocava um ovo lá no meio e costurava a meia, costurava, arrumava ferro elétrico, enfim, outros itens. Hoje, qualquer coisinha que quebra, a gente joga fora. Tem que repensar nisso, nesse consumismo. Realmente precisa disso? As coisas duravam muito mais tempo, é verdade. Então, será que também esse tempo de vida útil dos itens que nós temos hoje também não estaria agregado a essa onda consumista e até da própria indústria? Quer dizer, é todo um modo de pensar que vai se colocando na mente da humanidade e vamos tratando isso. Então, como é que nós vamos deixar? O outro R é o reciclar, quer dizer, aquilo tudo que realmente que não tem mais condição de uso, de consertar, etc., nós vamos tentar reciclar, fazer com que gere outras coisas, o plástico, o vidro, especialmente, o metal, por exemplo, né? O Brasil é um campeão de reciclagem de alumínio, até porque isso rende algum dinheiro, mas não podemos, a gente vê as imagens dos rios aí repletas de garrafa PET, que é outro absurdo, né? A gente comprando refrigerante que já faz mal. Agora, eu acho que um absurdo maior ainda é quando se compra água para beber. Tem água na torneira, água nossa tratada, é cuidada, não é qualquer veneno que tem ali, não. Né, pelo menos eu faz 60 anos que eu tomo essa água tratada aí no caso, pela Sabesp, e até hoje estou vivo ainda. Enfim, o outro item da ecologia integral é a ecologia da vida cotidiana, nosso dia a dia. É muito interessante que ele trata dessa questão, quer dizer, ele vai fazer o seguinte, que é admirável a nossa capacidade de criatividade e generosidade com as pessoas, com os grupos, com a comunidade.
Quer dizer, esse também é ecológico. Na medida em que nos relacionamos com, não só dentro de casa, obviamente, mas com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, como é que são essas relações? À medida que elas são deterioradas, a ecologia também é deteriorada. E ele cita uma coisa bastante interessante, que é no sentido de que as comunidades mais pobres que tendem a ter de superar o seu egoísmo, superar as suas barreiras, para que se conviva, tenha uma convivência satisfatória, tenha uma convivência satisfatória, né? E é interessante que é inversamente proporcional. Nos lugares mais ricos, mais abastados, existe sempre um distanciamento entre as pessoas. E nas comunidades mais pobres, às vezes até naqueles povoados de extrema penúria, essa palavra que ele usa, é onde se vive com maior harmonia, com maior dignidade e tal. É a comunhão que existe entre as pessoas, e ele vai chamar isso, então, de ecologia da vida cotidiana. O outro item, e ele usa vários números, elencando aqui, né? Quer dizer, ele diz assim: ecologia humana implica também algo de muito profundo que é indispensável para se poder criar um ambiente mais dignificante, a relação necessária da vida do ser humano com a lei moral escrita na sua própria natureza. Tá? Então, o próprio Bento XVI, num discurso que ele fez em Berlim em 2011, ele disse que existe uma ecologia do homem, porque também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece, como lhe interessa. Né? Então, essa ecologia da vida cotidiana. O outro item que ele coloca é o princípio da vida comum, ou do bem comum, melhor dizendo, que é o quê? Que vai tratar de uma ética social. O bem comum, de acordo com o documento da Igreja, que é do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, o número 26, vai dizer o seguinte: bem comum é o conjunto das condições da vida social que permite tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição, a própria santificação, que é aquilo que a Igreja procura de cada um de nós, aquilo que o próprio Cristo procura de cada um de nós, a nossa santificação. E não é difícil. O próprio Papa já escreveu um outro documento também, tratando da questão da santidade. Um outro aspecto interessante que ele coloca aqui, quer dizer, dentro ainda dessa questão do bem comum, é que ele vai falar também, ele cita um próprio documento dele, Evangelii Gaudium, que diz que exige, acima de tudo, contemplar a imensa dignidade do pobre à luz das mais profundas convicções de fé. Basta observar a realidade para compreender que hoje esta opção é uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do bem comum. Bem comum é aquele bem comum. A palavra é simples, mas a questão é bastante complexa, porque a própria vivência do ser humano, a sua convivência, as suas relações devem ser harmônicas, devem ser plenas, não só entre os indivíduos, mas o próprio indivíduo consigo mesmo, ele com os outros membros, todos da sua relação, por mais extensa que seja, e dessa pessoa, desse membro, com a natureza e com o próprio Deus. Então é isso, toda essa relação harmônica é que gera o bem comum dentro de uma sociedade. O outro item final ainda dentro da questão da ecologia integral é o que ele vai chamar da justiça intergeracional. Então, a palavra intergeracional aqui vai tratar da questão da relação entre as gerações. De pais para filhos, de netos para avós e vice-versa. Né? Então, nesse ambiente também, quer dizer, é uma relação que precisa ser ecológica, que precisa ter essa comunhão entre as diversas gerações. Então, na verdade, é que ele cita um documento dos bispos de Portugal, em que diz assim: a geração futura empresta para as gerações anteriores o planeta.
Então, se nós estamos usando mais do que deveríamos, nós estamos pegando da geração futura, daqueles que virão depois de nós. Então, esse cuidado. O que é que nós vamos deixar para a geração futura, para aquelas que estão vindo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? E o que é que nós estamos deixando para ele? Que planeta que é que nós estamos deixando? Como é que não é isso também? E aí entra numa questão até existencial, em que eles citam algumas perguntas aqui que talvez nós já tenhamos feito em algum momento na nossa vida, como por exemplo assim, com que finalidade passamos por este mundo? Para que vivemos esta vida? Para que trabalhamos e lutamos, né? Essa angústia às vezes, né? E que necessidade tem de nós esta Terra? Qual é a necessidade que a Terra tem de nós? Então, o que o planeta espera de nós? Então, tudo isso é esse cuidado com a ecologia integral. E ele está trazendo isso, o Sínodo trazendo isso para as questões aí da região panamazônica. Quando a gente fala região panamazônica, lembre-se que não é só aquela parte da floresta do Brasil, que engloba vários estados, não é só a Amazônia, né? Tem lá a Amazônia, Pará, Mato Grosso e tal, e Acre, enfim. E também tem os outros, são 9 países que englobam essa região, e essa região ela tem alguns países até que a gente nem lembra que existe, né? Como Guiana Francesa, Guiana, Suriname, etc. A gente não sabe nem que povo que existe lá, como é que é a religião, como é que é a vida, que língua que eles falam, etc. Bom, Guiana Francesa fala francês, os outros 2 falam inglês. Mas é só. O que, como mensagem, como palavra final aí para vocês, eu peço aí então que continue rezando, continue refletindo sobre o Sino da Amazônia, continue orando pelo Papa Francisco, orando pelo Sínodo, para que realmente traga frutos bastante promissores para todos nós, para a vida do planeta, e com isso se conscientize aqueles que ainda não perceberam a necessidade de cuidar do planeta, de cuidar das suas partes. Então, aproveitando também o mês de outubro, vamos orar aí, vamos também nas nossas orações diárias, na nossa recitação do terço, vamos pedir aí pelos missionários que também estão espalhados pelo mundo todo, e especialmente aí nessa região panamazônica que é tão difícil de se chegar, tem dificuldades enormes, você leva 5, 6 dias aí, várias semanas de uma comunidade para outra, às vezes você leva 20 dias viajando de barco para o missionário para chegar ali, o padre para poder presidir uma missa e celebrar alguns sacramentos. Bom, então eu peço aí mais uma vez o cuidado que vocês tenham com a natureza, com a vida toda, com o que nos cerca tudo, né? Aquela plantinha que você tem lá no seu vasinho representa o consumo, vamos diminuir o consumo de plástico, de coisas que são desnecessárias. Isso tudo vai ajudando. Cada um fazendo um pouquinho, ajuda todo o planeta, tá bom? Vamos ficar na paz do Senhor. Que Maria, Nossa Senhora da Amazônia, nos ilumine, nos encaminhe e nos mostre sempre o caminho da verdade, que é Jesus. Um grande beijo e um abraço profundo no coração de vocês.